E aí, pessoal, como vai com vocês? Estou aqui regravando o primeiro vídeo que eu gravei sem o fone de ouvido e o áudio ficou horrível. Mas vamos lá de novo, acontece. Nós estamos agora iniciando o módulo 13, já completando aí o nosso 6, 7, o nosso oitavo módulo, é isso? Tivemos 3, 6, 7, dando início aqui ao oitavo módulo. Pessoal, quase no finalzinho aí, né? Finalzinho do ano, finalzinho do terceiro ano, concluindo o ensino médio. Falta só 2 notas para nós trabalharmos. E tá acabando, né, pessoal? Tá acabando. Alguns já até estão aprovados na disciplina, já obtiveram lá a pontuação necessária para ser aprovado, mas ainda continuo aqui entregando atividades, assistindo vídeos. Parabéns, pessoal. Esse conteúdo agora é acesso a banco de dados e PHP, mais especificamente o banco de dados MySQL e PHP. Eu confesso para vocês que é um dos conteúdos mais legais e mais úteis da nossa disciplina, sabe? Porque no mercado de trabalho você conecta com o banco de dados o tempo todo, você interliga uma linguagem de programação com o sistema gerenciador de banco de dados o tempo todo. Por mais simples que seja o sistema, você está lá, está utilizando o banco de dados e coisas do tipo. Então, vamos lá, né? Para fazer acesso ao banco de dados com PHP e MySQL, o que eu preciso? Naturalmente, do PHP, do MySQL e de estabelecer uma conexão entre eles, certo? Então, o PHP já é um pouco trivial, você já vem utilizando de algum tempo. E, assim, acredito que está todo mundo afinadinho aí, redondinho com o PHP, né? O MySQL, eu já vi alguns relatos, né, falar, nós só estudamos lá no primeiro ano, já não lembro mais e coisas do tipo. Então vamos dar uma revisada aqui. Eu vou abrir aqui o meu Champ, ele acredito que já não é novidade para ninguém, né, já utilizamos PHP, não utilizamos o MySQL, mas nesse momento vamos iniciar os 2 servidores, né, vou desligar aqui e ligar de novo para ter certeza que está funcionando, né, só para criar o visual mesmo de ver o servidor sendo iniciado. Então aqui estou com os 2 servidores ativos, Apache e MySQL. Nesse momento não vou utilizar o Apache ainda, não vamos utilizar o PHP. Vamos conceituar algumas coisas importantes lá em banco de dados, até como revisão mesmo. E nós precisamos de uma tabela pronta também, para chegar lá nós fazermos o CRUD, né? O que é o CRUD? Né? Seria aquelas operações básicas de você selecionar dados, inserir dados, apagar dados e atualizar dados. Maravilha? Então vamos lá. Vou abrir aqui como interface de gerenciamento do banco de dados o Workbench. Você pode usar o terminal, pode utilizar o phpMyAdmin. Eu vou utilizar aqui o Workbench, que é o que eu tenho mais costume com ele mesmo. Então, a primeira atenta que eu deixo aqui é a sua conexão. Parece ser simples, mas você tem que se atentar a isso, porque depois você vai precisar disso lá no PHP. Mas calma, agora chegamos lá. O que é importante saber, né? O seu host, então assim, onde você está conectado? Provavelmente o seu também está em localhost, né? Porque está rodando um servidor no seu computador local. Se tivesse em um servidor lá na nuvem, iria colocar o IP desse servidor lá. Mas como o nosso caso aqui, o meu caso e provavelmente o seu também é local, o host é localhost. Aqui também o username, né, o meu usuário, está o usuário padrão do MySQL, que é o root. O root ele é o usuário que tem mais permissões e mais privilégios ali para fazer o que bem entender no banco, né, no seu sistema gerenciador de banco de dados. Senha também é importante. Então tá aqui 3 coisas, né? O host, o usuário, então o nome do usuário e a senha. São essas 3 coisas: host, nome do usuário e senha do usuário.
A minha senha aqui, eu não tenho senha, tá vazio. O seu pode você ter configurado senha de 1 a 9, de 1 a 3, de 1 a 4, 1 a 5, ou sei lá, você realmente colocou uma senha confiável. Aqui eu não tenho senha porque não faz sentido. Isso daqui é só para aplicações internas. Ninguém vai fazer algum ataque aqui, nem nada do tipo, e nem tem nada de importante. Eu vou testar a conexão aqui, ele me dá um warning aqui, só uma questão de versão mesmo do MySQL, mas ele diz que a minha conexão foi estabelecida com sucesso. Então, assim, a dica que eu te dou, primeiro veja se você consegue iniciar a sua conexão só no banco de dados. Se ela nem aqui no banco de dados der certo, provavelmente quando o PHP tentar conectar, ele também não vai conseguir. Então, tente essa conexão aqui. Agora é a hora que ele trava. Normalmente não travou, que legal. Então vamos lá, né? O que nós vamos fazer aqui primeiro, né? Fica aí como revisão, fica como código, né? Para dar sustentação no nosso exemplo, nas nossas aulas. Mas vamos criar um banco novo, né? Para nós ter ele só para isso mesmo, né? Então, vamos lá, né? Create database. Vamos dar o nome desse banco aqui de aula, certo? Aí eu vou executar aqui por esse atalho mesmo, essa instrução SQL. Então está rodando aqui, de fato criou o nosso banco chamado aula. Eu vou atualizar aqui, né? Ele já aparece nessa barra de navegação aqui em cima, mas eu criei ele, mas eu preciso de usar ele agora para que eu crie uma tabela dentro dele. Então, antes de criar a tabela, eu preciso de usar esse banco. É muito simples, o comando use aula. Eu estou colocando aqui como maiúsculo, pessoal, só para diferenciar, né, o que é comando e o que é os nomes que eu estou dando, né? Mas o MySQL, ele não é sensitive case, né? Ele funciona tanto com maiúscula, tanto com minúsculas, letras maiúsculas e minúsculas e etc. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Vou criar uma tabela. Essa tabela, eu vou criar uma tabela bem simples, com poucos atributos, para não complicar lá no PHP, certo? Então, para criar uma tabela, utilizamos o comando createTable. Vamos dar um nome a essa tabela, eu vou dar o nome de alunos mesmo. Essa daqui é a sintaxe, eu acredito que vocês se lembram dela, né? O que vamos ter nessa tabela? Eu acho que basta um campo de ID, né, inteiro. Eu vou colocar ele como primary key, para ele ser a minha chave primária, né? E eu vou colocar ele também como auto-incremente. Não sei se vocês já viram ou se lembra dessa característica de auto-incremente. Cada vez que for inserido um dado novo na tabela, ele mesmo vai gerenciar ali o ID na chave primária. Então ele vai adicionando um número sempre o outro. Então não preciso de fazer o insert desse número, certo? Então assim, eu mesmo sempre uso a chave primária como auto-incremente. Não vejo outra aplicação que não use ela. Mas então, o que nós vamos ter, né? Vamos ter só dois campos para simplificar essa questão. Então vamos de nome e matrícula, eu acho que seja válido, né? Um nome e uma matrícula. Para o nome eu vou colocar um varchar de até 90 caracteres. Eu acho que é o suficiente, né? Tendo em vista que a maioria dos nomes tem entre 30 e 40 caracteres, por aí. Vou colocar 90 por segurança. E aí, só por curiosidade também, o tipo varchar, ele vai lá e fala, sistema, olha, reserve para mim 90 caracteres. Só que se ele não usar os 90, ele não vai ficar com aquele espaço lá em branco. Então ele só vai demandar do sistema o que você usar mesmo. Então você pode colocar aqui varchar de 200, mesmo que seus campos só vão ter 10 caracteres. Porque ele só vai usar os 10 mesmo, ele não vai ocupar espaço. É diferente do char. Se você usar o char,
Aí realmente ele vai lá e vai demandar 90 espaços em branco lá para caber esses caracteres na memória do computador, e você preenchendo ou não preenchendo os 90, ele vai ficar ocupando aquele espaço lá e não vai alocar ele para colocar outra coisa. Então, também como sugestão aí para banco, sempre usa o varchar. E aí, eu vou colocar a matrícula também, vou colocar varchar também. Vou colocar aí a matrícula com 10 caracteres, não precisa ser uma matrícula real não, porque essa matrícula do IF, ela é enorme, né? Aí às vezes também eu sou questionado, né, de por que utilizar varchar, né, sendo que a matrícula é um campo numérico, só que a matrícula ela é um campo que nós não vamos fazer operações matemáticas com ela, né? Nós não vamos somar a matrícula de um aluno com a de outro aluno, não vamos multiplicar números de matrículas, não vamos dividir números de matrículas, então ela vem como varchar, porque se um dia for preciso fazer alguma operação com essa matrícula, adicionar um dígito, remover algum dígito, pelo incrível que pareça, com varchar é mais fácil. Um exemplo que eu gosto de dar é o de telefone, né? Quando você vai fazer um telefone, um CPF, coloca o campo varchar, porque você não vai ficar fazendo operações matemáticas com números de telefone e com números de CPF. CPF às vezes para você validar, né? Então de CPF até que ainda pode ser interessante. Mas eu lembro dos telefones, né, quando adicionaram um dígito 9 antes dos números. Então, para fazer isso no inteiro, e aí já não cabia mais dentro do int, aí teve que mudar a estrutura do banco, colocar um campo que suportasse maior número inteiro e coisas do tipo. Então, o inteiro ele tem algumas limitações também de tamanho, né? Tem o tiny int, que é pequenininho, aí tem o int normal, tem o big int, long int, à medida que você vai precisando de adicionar um número muito grande. Mas enfim, né? O professor fala demais, coisa que talvez nem é tão interessante assim para conexão com o banco. Mas vamos lá, criei essa tabela, né? Só tem nome e matrícula. Portanto, se eu selecionar os dados dela, não vai ter nada, né? Só tem o ID, o nome e a matrícula, mas não tem nada inserido nessa tabela. Então o que nós vamos fazer? Vamos inserir aqui pelo menos 3 registros para nós começarmos, né? Então vamos lá, insert into, na tabela alunos, vamos inserir o nome e a matrícula. Lembra-se que não precisa de inserir o ID, porque eu deixei ele como autoincremente, então ele vai se virar para resolver quem que é o ID daquele campo. Vamos inserir os seguintes valores, né? O aluno aqui eu vou colocar o nome dele de Bob e a matrícula dele de 1 a 5. De 1 a 5 mesmo. Ponto e vírgula. Executo inserir o primeiro. Então fiz um insert aqui, vou selecionar de novo essa tabela e conferir como ficou isso. Então veja que eu não trabalhei com ID, não fiz nada, ele colocou aqui ID 1. Quando eu fizer uma outra inserção, ele vai colocar ID 2, ID 3, ID 4 e assim sucessivamente. Eu vou copiar esse comando aqui, só para depois, quando eu disponibilizar para vocês, estar pronto também esse insert aqui. Então, eu vou inserir outra pessoa aqui agora, né? Vou inserir a Ana e a matrícula dela aqui agora vai ser o contrário, né? 54321. Nada lógico isso, né? E agora eu nem vou olhar já se deu certo não, eu vou inserir pelo menos mais 2 pessoas, tá? Então, eu vou inserir, já foi Bob, Ana, Pedro. O Pedro aqui não tem critério nenhum para essa matrícula. E agora aqui vamos inserir Maria também, né? Inventar alguma outra matrícula aqui. Tá, é isso. Então eu vou inserir esse registro aqui, né? O Pedro. Vou inserir a Maria agora. Certo? Eu vou selecionar de novo aqui. Só estou executando esse select que estava lá em cima. Eu posso digitar ele de novo aqui.
Então agora eu tenho minha tabela, olha, eu tenho 4 registros, né? Bob, Ana, Pedro e Maria e suas respectivas matrículas. Eu inseri um pouquinho a mais para nós trabalharmos mais 2 comandos, tá? O que nós vamos fazer? Para o CRUD, né, nós já selecionamos dados e já inserimos, né? E depois até selecionamos de novo, mas nós já aprendemos a inserir com Insert Into e a selecionar com Select From. Aprendemos não, né? Revisamos isso. Agora, vamos excluir dados. Pausei aqui para beber uma água, pessoal. Eu vou falando e eu falo rápido e vai indo cansa, né? Então vamos excluir ou atualizar alguns dados. Vamos atualizar primeiro, porque depois nós já até excluímos esse mesmo que nós atualizarmos, né? Então, para atualizar, o que eu vou utilizar? Né? O comando update. E aí, o que eu passo depois do update? Né? O nome da tabela. A nossa tabela se chama alunos. E eu vou mudar alguma coisa. Né? Então, eu vou mudar o nome para Paulo. Pode ser para Paulo. Mas de quem, né? Eu vou mudar aqui o nome desse registro da Maria, que depois eu apago ele e fica pronto, certo? Então eu vou mudar para Paulo, where o ID seja igual, qual que é o ID da Maria? É 4, né? Onde o ID seja 4. Então eu fiz esse update aqui, eu fiz essa atualização. Quando eu selecionar aqui os dados, provavelmente mudou. Então aqui agora está Paulo, certo? Então já aprendemos a atualizar o dado de uma tabela. Poderia atualizar o número da matrícula aqui? Poderia também, né? É só o que muda, né? Update continua a mesma coisa na tabela alunos, 7. Então vamos mudar. Lembra de get 7, que 7 muda? Aqui no banco também é. 7, então troque, né? Só que em vez de trocar o nome, eu vou trocar a matrícula para colocar tudo 0. Where o ID seja igual a 4. Eu sempre gosto de deixar o espaço assim, tá, pessoal? Funciona sem espaço, mas é por questão de leitura de código mesmo. E eu até estou descumprindo aqui, né, o que eu tinha falado que ia colocar maiúsculo aqui. Depois eu organizo para postar para vocês. Vamos dando andamento aqui que a aula já está ficando grande. Então, está aqui, ó, Paulo agora com 00. E agora, para apagar também, né, é só mais um comando. É o delete da tabela alunos. E agora, como eu vou deletar tudo, né, basta eu passar o where o ID seja igual a 4, certo? Na verdade, delete from, né? Delete da tabela alunos, where o ID seja igual a 4. Então, feito isso, o esperado é que esse registro aqui de ID 4, nome Paulo e matrícula 00000 seja excluído. Vamos ver se funciona. Aqui está mostrando que funcionou, mas vamos selecionar esses dados aqui. Então, beleza, pessoal. Por enquanto é isso. Nós temos essa tabela inicial. Naturalmente, ela não precisaria de ter registros inseridos, mas isso daqui foi para nós começarmos, né, a desenvolver a nossa aula. Depois nós podemos apagar. Vamos ver como que nós trabalhamos isso daqui. Eu vou disponibilizar esse trechinho de código aqui, ó, só 25 linhas. Se você quiser digitar aí para você reforçar também, pra você estudar um pouco, é super válido isso, tá? Mas também vou deixar disponível lá no tópico para vocês fazerem download e executar, tá bom? Então, pessoal, vou parando por aqui e depois eu volto com a conexão lá no PHP.